Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Eu amo black music, né? R&B, soul music, especialmente as cantoras. Vivo trazendo aqui. Hoje, por exemplo, vou falar sobre a Kiana Lede, L-E-D-E, com um acento, eu não sei como pronuncia, que é uma moça que venceu. Hoje em dia ela tem 4 milhões de seguidores aqui no Spotify, por isso que eu nem vou tocar canções, ela é filiada a uma gravadora, melhor não mexer com essas coisas. Tem faixas aqui que já tem assim 157 milhões de audições, né? Mas a infância dela foi super difícil de passar necessidade econômica mesmo, porque os pais são de origem mexicana, indígena e negros e negra. Então imagina, né? Isso sofre bastante preconceito. Então ela foi aprendendo meio que sozinha no começo a cantar, a tocar algum instrumento, violão, essa coisa assim. Chegou um determinado momento, ela vazou para Los Angeles, ralou bastante, conseguiu um contrato nessa gravadora, na Republic, e hoje tem esses números que eu estou falando. Esse vídeo aqui é para comentar sobre o álbum, segundo álbum dela, Grudges, Rancores, vai vendo o nome, que saiu em junho de 2023, né? São 50 minutos de música muito bem produzida, muito bem cantada. Só que antes de falar um pouquinho mais sobre, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu conheço, né, o trabalho da Kiana desde que saiu lá o EP dela, o Selfless. Só que acabei não comentando, daí saiu o Kiki, né, o primeiro álbum, Kiana Kiki é o apelido dela. Para vocês terem uma ideia, se você vir aqui no Spotify, que é onde eu ouço, você tem 3 versões do álbum Kiki, né? Você tem a versão normal, a versão deluxe, né, que tem faixas extras, e tem uma versão só com o instrumental. Quando eles lançam coisas assim, é porque o trabalho de produção está bem caprichado. Ok, bom, aí em 2023 saiu o fatídico segundo álbum, que as pessoas sempre ficam assim, nossa, o que vai acontecer no segundo álbum? Olha, um álbum muito, muito bom, tá? Da dona Kiki, tá? Ou da dona Kiana, agora que ela não tá mais, né, não colocou o nome do álbum de Kiki, então vamos falar Kiana. Ela usa toda essa experiência de dor que ela teve no álbum numa espécie de terapia. Na verdade, ela tem feito terapia há bastante tempo, porque ela, além da pobreza, discriminação, né, ela passou por abuso sexual, e isso ela não esconde no álbum. Tem uma faixa aqui, Deserve, que ela fala, será que eu vou ter medo agora toda vez que eu ver um Honda Civic? O duro é eu ter achar que eu ainda tenho culpa, né? Aquela sensação de que muitas mulheres têm de sentir culpa pelo que aconteceu a elas, ajudadas, entre aspas, né? Por muita gente que as culpa ainda por cima. E aqui ela ainda faz uma coisa no álbum, ela reproduz uma mensagem que aparentemente o abusador deixou para ela, né? No telefone e está aqui. Ela conta numa entrevista que é um amigo dela. Não sei se é o mesmo melhor amigo dela que faleceu em 2022. Então essa moça tem história, né? Relacionamentos que não deram certo. Ela foi diagnosticada com bipolaridade. Então ela tem que fazer terapia mesmo. E esse álbum é essa espécie de catarse, né? Essa espécie de ela queria chamar de closure, que é aquela história do fechamento lá. Até acho que tem uma faixa aqui que chama closure, deixa eu ver. Tem a penúltima faixa. Só que ela disse que quando ela estava gravando o álbum, não estava ainda no período de closure. O tanto de trauma que ela tem vai demorar pelo jeito. Então ela decidiu chamar de grudge, são os rancores. Ela diz, eu reconheço, o importante é a gente reconhecer esses rancores, é reconhecer o que a gente tem de ruim, e tentar melhorar. Tanto é que, por exemplo, além desse negócio do estupro e tal, você tem o disco começa com Bitter Bitch, né? Uma cadela amarga, que ela admite que de vez em quando ela é um bocadinho amarga. A gente entende que
que não é só de vez em quando e que é bastante, né? Tem faixa que ela admite que que ela de vez em quando tem ciúmes, então ela não coloca só a dor, né, que ela tem, ela coloca o lado também que na verdade é uma forma de mascarar a dor, ou são formas de lidar com a dor, ou formas de que a dor se manifesta, ciúmes, e você guardar rancor, né? Tem participações especiais do Khalid, ela no primeiro álbum, no Kiki, ela já tinha, eu não sei se era no Kiki, mas ela já cantou com a Ari Lennox, já resenhei a álbum da Ari Lennox aqui, na Kehlani, que é uma que eu preciso trazer, acabo não trazendo, que é outra cantora de R&B que eu gosto. Então, assim, em termos de tema, é aquela coisa de botar o coração para fora, né? Que algumas pessoas brincam que aqui no Brasil a gente tem a sofrência desse tipo de música sertaneja universitária, não sei. No equivalente nos Estados Unidos é o R&B, né? Soul Music e R&B é pura sofrência. Aqui tem também, mas sofrência e também admissões de qualidades que não são assim as melhores possíveis, né? Traços que não são os melhores possíveis, melhor falando, só que são traços que a gente tem e ela admite que os tem e aí a gente acaba entendendo até o porquê, por causa dos traumas que teve. Só que não é um álbum assim totalmente desesperançado, né? Afinal de contas tem uma faixa que se chama Closure, tem uma faixa que se chama Magic, né, mágica, né? Então existe uma... E ela está trabalhando, ela fala que ela está trabalhando em terapia, né? E tudo mais. Em termos de som, olha, em termos de som, na maior parte das vezes são jams, são faixas, né? Cuts, lentas, tá? É um álbum introspectivo que tem uma produção bastante leve, assim, não é aquele R&B pesadão, ela não é aquelas gritonas, nada contra, hein? Eu amo. Ela faz melisma, tem aqueles runs, né? Ela, por exemplo, já cantou música para homenagear a Whitney Houston em uma dessas festas de Grammy, sei lá o que é. Você cantar música da Whitney Houston, você tem que ser uma belter, né? Você tem que ser uma gritona. Aqui no álbum, como é mais introspectivo, o clima é mais ameno nos arranjos e tal, então você percebe que ela tem um grande poder vocal, mas como são mais baladas, né? Então ela está mais emotiva e mais quieta. Mas são grandes vocais. E em termos musicais, você tem, por exemplo, Bitter Beach, por exemplo, tem uma levada meio bossa nova, um pouquinho com os violões meio de bossa nova, umas coisinhas de trap, né? Pinceladas aqui e ali, mas muito discreto, porque o álbum, como eu falei, a produção é leve. Uma faixa que é um R&B com uma pegadinha de jazz, outra com uma pegadinha de soul. Na verdade é assim, gente, são baladas na maior parte das vezes, tá? R&B contemporâneas, com pitadinhas de neo soul, mas você percebe também, né, que vem de uma tradição dos anos 70. Ele é um álbum muito lindo, muito lindo. Acho que não tem nenhuma faixa assim que eu não tenha gostado, né? Para quem curte R&B, sei lá, romântico, estou dizendo romântico no sentido da sonoridade, né? Porque são canções lentas na maioria das vezes. Vai curtir bastante, né? E os vocais são muito bons. E aqui, claro, no Spotify você encontra, se você não conhece a Kiana, você vai conhecer o primeiro álbum, o Kiki, você vai conhecer o Selfless, né? Dessa moça que sofreu, mas está indo à luta. Ela diz que um dos sonhos dela é ser atriz, fazer filme de ação. Ela falou que quer chutar bolas, kick the balls, chutar a bola de homens, né, nos filmes. Ok, dá para entender mesmo. Por isso que o álbum chama Grudges, são os rancores. Ela tá elaborando isso. E ela está elaborando esses traumas que ela tem mediante a música. Why not? Né? Tchau.